Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Seu adulto interior vai saber que, em caso de dúvida, estará tudo anotado e vai poder se dedicar a outras coisas pelo resto do dia. Para se lembrar de não ficar remoendo o problema, você pode pôr um elástico no pulso. Toda vez que se pegar pensando em seu problema, estale o elástico no braço para direcionar sua atenção para o que estiver fazendo. Seja honesto consigo mesmo. Como vimos, autoaceitação não é achar que tudo em você é ótimo. É aceitar seus pontos fortes e fracos. Tampouco é uma questão de amor próprio. Amor é uma palavra muito forte. Basta gostar de viver, pois, nesse caso, apreciamos nossa existência. Meu nível de autoaceitação depende do meu nível de autoconsciência. Afinal, só consigo aceitar algo que percebo, de que tenho consciência. Mas se só consigo aceitar o que julgo bom em mim, então só consigo aceitar parte de mim. A outra parte eu preciso de alguma forma ocultar, reprimir. É por essa razão que muitas pessoas fazem um pequeno desvio para contornar o autoconhecimento, concentram-se em pontos fracos relativamente inofensivos ou mesmo inexistentes, enquanto preferem empurrar para o limite de sua consciência os pontos fracos que realmente exigem um olhar mais atento. Uma vez, tive uma cliente incrivelmente linda, que sem exageros, passou a primeira consulta inteira chorando porque se achava muito feia. Embora seja um exemplo drástico de distorção perceptiva, esse caso ilustra bem uma coisa: o ponto fraco dessa cliente não era a aparência, mas uma forte tendência à histeria, ou seja, a reação exagerada. E tal como essa cliente, todos nós nos enganamos, seja em maior ou menor grau. Se fechar os olhos por medo de encarar algo doloroso, eu até me protejo dessas imagens, mas não evoluo. Por exemplo, se eu não admitir para mim mesma que adio decisões importantes por medo de fracassar, vou ficar correndo sem sair do lugar. Se não admitir para mim mesma que tenho uma inveja enorme de Beltrano, nunca vou conseguir lidar com esse sentimento de maneira saudável. Se não reconhecer os limites do meu talento, nunca vou estar satisfeita com meu desempenho. Recomendo que você seja o mais honesto possível consigo mesmo. Para isso, talvez seja útil pedir uma opinião sincera a um amigo próximo, já que geralmente não é muito fácil nos percebermos com objetividade. O autoconhecimento pode ser incrivelmente libertador, porque reduz o medo. Por exemplo, no momento em que admito que não sou talentosa o suficiente para realizar meus sonhos, não preciso mais ter medo de admitir isso. Posso relaxar e reconhecer: sim, é isso que eu sou. Então posso elaborar planos mais realistas para o futuro. Muitas vezes um medo difuso de certas verdades age em nós de maneira sorrateira. Enquanto continuarmos fugindo dessa verdade, esse medo vai permanecer, impedindo nosso desenvolvimento. Mas então faço uma pausa e admito para mim mesma que esse é o modo como são as coisas, e pode ser que assim o medo se desfaça e dê lugar a certo luto. Isso pode abrir espaço para coisas novas. Seja por dar uma nova direção a meus desejos, isto é, me dedicar a outra atividade que se adeque melhor a mim, ou simplesmente por aceitar que meu talento não vai me levar a grandes alturas, mas que ainda assim trará resultados satisfatórios, ou por eu decidir compensar com esforço o que me falta em talento. Em todo caso, só sou capaz de regular meus objetivos e ações por meio de uma autocrítica realista para que no final das contas, eu fique muito mais satisfeita do que se seguisse na direção errada por puro medo do autoconhecimento. Ao nos debruçarmos sobre nossos pontos fracos, a pior coisa que podemos admitir é a culpa. Sentimentos de culpa são praticamente insuportáveis. Admitir para nós mesmos que somos culpados pode ser incrivelmente libertador. Basta dizer: isso não foi legal, isso foi culpa minha, eu não farei mais isso desse jeito. Porque só quando me responsabilizo por minhas ações é que posso ser justa com quem errei. Só quando reconheço meus erros é que posso me desculpar com os envolvidos. Geralmente essas pessoas são as que estão mais próximas de nós. Se você se der conta de que se arrepende de algumas coisas que fez, disse ou deixou de fazer, considere pedir perdão às pessoas afetadas. Muitos filhos se sentem aliviados simplesmente ao ouvir os pais admitirem: sentimos muito. Estávamos sobrecarregados na época e hoje faríamos tudo diferente.
Muitas vezes ainda há feridas abertas na criança sombra porque os pais nunca assumiram a responsabilidade pelos erros, preferindo se justificar ou negar as coisas. Talvez você esteja esperando que seu pai, sua mãe ou ambos se desculpem com você por algo que não tenha corrido bem. Caso você tenha filhos adultos, e após uma autocrítica franca, chegue à conclusão de que fez algo errado, peça desculpa a eles por isso. Esse pedido de desculpa pode ser um recomeço na relação de vocês. Por outro lado, caso você ainda tenha filhos menores de idade, analise com atenção de que maneira sua criança sombra pode estar influenciando a criação deles e tente pesar suas ações da melhor maneira possível. Ainda que pensando a respeito, você se dê conta de que foi injusto com um velho amigo ou com um colega de trabalho, simplesmente se desculpe por isso. Mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos. Muito provavelmente você já passou por situações em que foi tratado injustamente. Imagine só se essa pessoa pedisse desculpa a você tempos depois. Não seria incrível? Exercício: diga sim à realidade. Este exercício na verdade é uma postura interna que desejo encorajá-lo a adotar. Ele foi retirado da meditação budista, que conheço apenas superficialmente, embora saiba que um dos fundamentos dos exercícios meditativos é aceitar e reconhecer as coisas como são. Acredito que seja possível adotar esse conceito simples em nossa vida sem que para isso seja necessário se aprofundar muito nos ensinamentos budistas. A ideia de dizer sim é muito cativante do ponto de vista psicológico. Como eu disse, rejeitar insights dolorosos pode criar um medo crônico, mas rejeitar o medo custa mais energia do que aceitá-lo. E isso também se aplica a todos os outros sentimentos negativos: luto, desespero, raiva, vergonha. Todos se dissipam mais depressa quando os aceitamos. Ao falar de medo me refiro à criança sombra. Quando aceitamos nossa criança sombra, e com isso, nossos medos, nossos sentimentos de inferioridade e de vergonha, nosso luto e desamparo, ela se sente compreendida e consegue se acalmar aos poucos. Para tanto em geral, basta que vez ou outra no decorrer do dia, digamos, sim, é isso. Não importa se preciso ir ao dentista, se estou pensando sobre um desentendimento com um amigo, se estou preso no trânsito, se as crianças estão me dando nos nervos, se vou perder o trem, etc. Repita sempre: sim, é isso. O melhor a fazer é sincronizar essa frase com sua respiração, inspirando e expirando profundamente e dizendo mentalmente: sim, é isso. Repita isso diversas vezes e você vai ver como é relaxante e libertador. Sentimentos são estados transitórios. Sabemos disso pelos sentimentos de felicidade. Quando estamos muito felizes, sabemos com antecedência que essa alegria não vai durar para sempre. No entanto, temos a impressão de que os sentimentos negativos nunca vão passar, como quando estamos com dor de cotovelo ou com medo. Por isso relembro a você o exercício para desembarcar de sentimentos negativos, seção Como desembarcar de sentimentos negativos, no capítulo 12, concentre-se na expressão física de seu sentimento doloroso. Se estiver triste, por exemplo, observe como seu corpo sente a tristeza. Um nó na garganta, talvez? Ou será um aperto no peito? Concentre-se apenas nesse sentimento e bloqueie todas as imagens ligadas à tristeza que você tiver na cabeça. Se estiver triste porque sua namorada terminou com você, retire da cabeça qualquer imagem dela e sinta apenas o sentimento físico da tristeza. Fique assim. Você vai ver como ele se dissipa rapidamente. Você pode proceder da mesma forma com todos os outros sentimentos dolorosos. Este exercício tem origem no chamado Método Sedona, de Lester Levenson, uma abordagem muito pragmática para lidar com sentimentos. Treine a boa vontade. A inadequação que a criança sombra costuma sentir influencia não somente nosso bem-estar, mas também nossa atitude e nosso comportamento para com outras pessoas. Aos olhos da criança sombra, o outro rapidamente se transforma em inimigo. Em meu livro Leben kann auch fast sein. Viver também pode ser simples. Expliquei que na maioria das vezes, as pessoas inseguras levam a vida na defensiva, isto é, vivem com medo de estar numa posição inferior, ou de ser atacadas.